Olá, começa agora mais uma edição do programa Fala Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. E o nosso convidado de hoje é o vereador Sargento Rildo, do Partido Progressistas, que assumiu uma vaga aqui no Poder Legislativo recentemente em substituição ao vereador Charles Charlão, que se licenciou para tratar de assuntos particulares. Seja bem-vindo, Sargento Rildo, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a população que está nos assistindo. Para mim também é uma honra estar podendo participar agora aqui da Câmara Municipal de Uberlândia como vereador. Então, estou à disposição para servir mesmo a população de Uberlândia. Sargento Rildo, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória até chegar na política. Adriana, eu não sou de Uberlândia, vim para Uberlândia com 12 anos, mas estou aqui em Uberlândia há 33 anos, né? Então, quer dizer, 45 anos. É uma cidade que eu amo, uma cidade onde as minhas filhas nasceram, é uma cidade que eu aprendi cada dia mais gostar mesmo, sou apaixonado por essa cidade. E a minha vinda aqui para Uberlândia, a iniciação na política, vamos falar assim, foi como liderança de bairro, até mesmo dentro das escolas, né? Participando de vários grupos de escolas, então sempre está na frente das tomadas ali de decisões, de escolhas, como um líder mesmo, tanto dentro das escolas, depois nas associações de moradores a qual eu participei. Para quem não sabe, o senhor é policial militar. Isso, sou policial militar, entrei na corporação em 2004 como soldado e estive até antes da posse que eu tomei aqui na Câmara de Vereadores, que aí, né, eu estava como a graduação de sargento, já com quase 19 anos servindo na corporação aqui em Uberlândia. O senhor é filiado ao Partido Progressistas. Quantos votos o senhor teve na última eleição? Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Eu sou filiado, né, sou da base do prefeito Odelmo Leão, sou filiado ao PP, né, e na última eleição, na verdade é a segunda eleição que eu concorri, a primeira eu tive 811 votos, né, e na última agora eu tive 1.981 votos. Tive um apoio grande lá da região, da região norte, do bairro Pacaembu, do bairro Roosevelt, onde eu fui presidente, estou presidente também, mas daquela região norte ali, onde eu sou mais conhecido, através mesmo do nosso trabalho que a gente desempenha, tanto como líder comunitário, mas também na Polícia Militar, que é a região onde eu trabalhei por cerca de 18 anos, enquanto eu estive servindo na Polícia Militar. Então, como o senhor acabou de falar, o senhor tem uma forte atuação como líder comunitário. Foi presidente, né, de associações de moradores do bairro Roosevelt, do bairro Pacaembu. Como é que tem sido feito como é que tem sido esse trabalho, né, como líder comunitário também? Então, Adriana, o serviço, vamos falar assim, esse trabalho que a gente desenvolve como líder comunitário é muito importante, porque a gente acaba sendo o elo de ligação entre a população e o poder público, em todos os sentidos. E é um serviço, um trabalho que muitas vezes não é reconhecido pela população, mas tem uma força grande. Quando você chega aqui na prefeitura, aqui na Câmara, ou qualquer local, né, do poder público para que possa pedir, solicitar alguma demanda, quando você fala que é representando aquele bairro, a sua força é muito maior. Então é importante também que as pessoas reconheçam, os moradores reconheçam, valorizem, né, os presidentes de associações de moradores, porque eles vão estar lá na ponta da linha, pegando as demandas e levando até o poder público para estar trazendo isso e tentando resolver esses problemas que acontecem lá no bairro. Sargento Rildo, como é que tem sido o seu trabalho aqui nesse período, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia? Então, assim, desde a minha chegada, lógico, estou passando um período de aprendizado mesmo, né? E aí eu estou recebendo muita demanda, muito requerimento que a gente está fazendo, encaminhando, né, para várias áreas da prefeitura, com várias demandas que já tinha no bairro. Então, assim, na verdade, aquilo que eu já fazia lá, como presidente de associação, como presidente do bairro Roosevelt, como presidente do bairro Pacaembu, agora que eu estou, mas de uma amplitude maior, não só para o bairro Roosevelt, não só para o bairro Pacaembu, não só para aquela região, mas também para toda a cidade. No meu gabinete a gente recebe demandas e fazemos requerimentos para toda a cidade, que a gente está representando agora não só a nossa região, que a gente é uma referência, mas também toda a cidade de Uberlândia. Quando a gente
gente fala em demandas, quais seriam as principais? São relacionadas principalmente à questão da segurança ou de uma maneira geral? Adriana, é lógico, né? Tem a área da segurança, como eu sou uma referência lá também, por ser policial militar, mas também a gente tem muitas demandas com relação a tapa-buraco, a poda de árvore, a roçagem. Então, são muitas demandas que já existiam, que a gente está trazendo para o poder público, para a prefeitura, a secretaria, está resolvendo e solucionando essas demandas. Mas, com relação à área da segurança pública, quando vem também, a gente tem, né, o relacionamento, até mesmo eu fiz parte do 32, durante 18 anos, então a gente tem um bom relacionamento, as pessoas trazem essa demanda e a gente leva, assim, para os batalhões, para os nossos comandantes, para estar tentando ali resolver junto, né, a comunidade, para que isso seja sanado. Quando a gente fala em segurança pública, a questão, né, da educação, já na escola, né, com os jovens, esse é um ponto que merece muita atenção. Rodriana, isso é muito importante. Você tocou num ponto onde mexe muito comigo. É um ponto onde eu, enquanto policial militar, quando eu entrei, a gente entra para ser um policial militar, mas na Polícia Militar existem vários portfólios, vários serviços que a Polícia Militar presta para a população. E um deles, quando eu cheguei e encontrei, foi o PROERD e o patrulhamento escolar, trabalhando diretamente com as crianças, com os adolescentes dentro das escolas. É um trabalho que eu fiz durante 17 anos com o policiamento escolar, né, o patrulhamento escolar, e cerca de 16 anos foi quando fiz o curso de instrutor do PROERD em 2007, e trabalhei até antes de entrar aqui na Câmara, onde que eu iria continuar trabalhando com o PROERD em algumas escolas, e aí eu tive que abortar essa missão para estar vindo aqui. Mas é uma causa que me chama muita atenção. As crianças e adolescentes, nós temos cada vez mais criar mecanismos. Eu agora, enquanto um legislador municipal, tenho que me preocupar ainda mais com essas crianças. As crianças hoje, muitas vezes, estão sendo muito assediadas com relação à violência, às drogas. Então, a gente tem que criar mecanismo que possa fortalecê-las, que possa cada vez mais fortalecer a família, para dar condições e evitar elas seguir esse mundo das drogas. Então, para mim, esse trabalho que eu desenvolvi, né, policiamento escolar, o PROERD dentro das escolas, para mim é muito gratificante. E falar a verdade, eu vou sentir muita saudade desse patrulhamento direto ali, mas eu quero com certeza agora poder representá-los, criando leis ou ajudando de alguma forma que possa atingir toda a população de Uberlândia, não só a área onde eu trabalhei e atuei. Para quem está nos assistindo em casa, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que funciona o PROERD. Olha, o PROERD, né, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, é um programa que é aplicado pela Polícia Militar. Só que o PROERD é um programa americano, que veio para o Brasil justamente para tentar sanar essa questão da violência, do uso e do abuso de drogas dentro das escolas. Então é um programa que já veio desde a década de 80 nos Estados Unidos, aqui no Brasil a partir da década de 90, e hoje ele é aplicado de que forma? Né, os militares, nós, quando vamos para a escola, a gente, na verdade, acrescenta uma matéria a mais daqueles que os alunos já têm. Ele tem português, matemática, geografia, história, e ele começa a ter a matéria do PROERD, que fala de vários assuntos que são abordados. Dentre eles, né, com relação às drogas, e principalmente as drogas lícitas, que são a bebida alcoólica e o cigarro de tabaco, mas também fala muito de comportamento, muito de coisas que vão criar defesas para ele mesmo. A questão do bullying, então a gente fala a questão da cidadania, de se tornar um bom cidadão. Então a gente vai criando valores ali dentro do PROERD que a gente vai colocando para os alunos. E são aulas mesmo, é uma cartilha que é colocada com algumas lições que são aplicadas ao longo de um semestre. Então se aplica ao longo de um semestre, são mais ou menos de 10 a 12 aulas que são colocadas para os alunos ali, falando de vários temas importantes, porque o importante para a Polícia Militar é que aqueles adolescentes, aquelas crianças ali, elas se tornem cidadãos do bem, pessoas do bem, independente da escolha que ela vai fazer com relação à profissão, mas sim cidadão do bem, é isso que a gente quer. E são alunos do ensino fundamental, ensino médio? Isso, o PROERD, na verdade, ele trabalha tanto no ensino, né, vamos falar assim, no ensino fundamental com o ensino médio. O carro-chefe mesmo, que é o 5º ano, ele, né, do ensino fundamental, ele é o carro-chefe, onde as escolas são mais atendidas, mas também tem um ensino fundamental, tem um infantil, que é aplicado também para crianças a partir ali do segundo período, terceiro, né, do segundo período, primeiro ano do ensino fundamental, mas são diferentes os métodos que são aplicados, já não são, como fala, não são cartilhas, já são cartazes. Então,
tem toda vamos falar assim, uma metodologia a ser aplicado dependendo da faixa etária que está sendo colocado ali na escola. Ou infantil, ou o 5º ano, ou também o 6º ano, que já cairia ali no ensino fundamental 2 que a gente fala. A família também tem um papel muito importante nesse projeto do PROERD. Adriana, isso, a família é fundamental. Porque quando a gente fala de PROERD, quando a gente aprende, quando a gente é instrutor do PROERD, que vai aplicar o PROERD, né, nós passamos por vamos falar assim, por uma peneira ali na polícia, somos selecionados, escolhidos, temos requisitos a ser cumpridos. E principalmente a questão o policial militar, ele é escolhido, mas a família e a escola também têm seu papel fundamental. Então não é um programa que vai lá, qualquer militar vai aplicar, não. Por quê? Porque a gente tem que, no PROERD a gente fala que a gente tem que observar o triângulo que se baseia o PROERD, que é a família, a polícia e a escola. Esse triângulo aí, ele compõe muito bem, até mesmo porque não adianta a gente só falar lá na escola, se quando a criança trazer essa informação lá para casa, a família não fazia o seu papel, não fazia a sua parte. Então a família é importantíssima no PROERD, ela faz parte do PROERD, como a Polícia Militar e a escola. Ao final desse projeto, os alunos participam de uma formatura? Tem todo um aparato nesse sentido? Adriana, é muito legal, é muito especial. Acho que é o momento, assim, é o momento final, quando a gente vai fazer a entrega dos certificados, a gente faz alguma solenidade ali dentro da escola. Antigamente até tinha, né? E uma das propostas que eu quero fazer até mesmo para o prefeito Adelmo Leão, de fazer aquelas formaturas, não sei se você chegou a participar. Antigamente nós tínhamos, há uns 6, 7 anos atrás, formatura que a gente fazia, reunia todas as crianças ali no Parque Sabiá, formatura simbólica. Mas essa formatura, esse momento que a gente faz a entrega, para as crianças fica muito marcado. E para a gente também, que é o coroamento, é o fechamento. Que a gente passou aquele tempo ali, né, aquele semestre com eles, e aí a gente faz o fechamento, entregando certificados e fazendo um compromisso com eles. Deles pegar essas informações, absorver essas informações e pôr ela em prática. Então ali a gente faz o coroamento. As formaturas são muito importantes, são emocionantes e muitas vezes daquele deixa saudade. E aí a gente vê as crianças muitas vezes marca a vida da gente. E o que é mais importante, Adriana, que depois, igual eu, há quase 16 anos aplicando o PROERD, hoje eu tenho alunos que chegam perto de mim, que era menino de 10, 11 anos, que hoje está com 26, são profissionais, alguns são pais, são mães, que é muito gratificante quando chega e fala assim, olha, eu fui seu aluno do PROERD lá na escola tal. É muito bom, isso é muito gratificante. Então, aquele fechamento ali que a gente faz, marca a vida deles. Então, a gente pode se dizer que os frutos colhidos, né, ao longo desse projeto, né, os resultados são muito positivos. Adriana, sem sombra de dúvidas, né? O resultado que é colhido com o PROERD é muito grande, igual eu falo, porque a gente está formando ali cidadãos que vão contribuir de todas as formas na nossa sociedade. Que ali são crianças ou são adolescentes que no futuro serão os policiais, serão os professores, serão os jornalistas, serão os vereadores, o prefeito, a gente não sabe. Mas quando a gente coloca isso, essa sementinha, e por isso que você falou, pergunta com relação à família, é importante, porque a família vai continuar regando aquela sementinha para se tornar uma planta muito bonita. Então é importante o papel da família, e isso no futuro vai se tornar o quê? Pessoas que com certeza vão contribuir para a nossa sociedade, para a nossa cidade. O senhor disse que o projeto, a duração são de 6 meses. Após esse período, tem alguma continuidade, alguma outra etapa que os jovens continuam aprendendo esse tipo de matéria, né? Isso. O PROERD, quando ele é aplicado no 5º ano, no infantil, ele sempre tem uma continuidade. Se ele for aplicado no infantil, ele vai ter ela no 5º ano. Se ele tem no 5º ano, automaticamente ele tem no 6º ano. E são conteúdos que não são conteúdos que, vamos falar, são conflitantes. Pelo contrário, eles se complementam. Então, se ele viu o infantil, depois ele vai ter o 5º ano, que é outro assunto, e vai ter no 7º ano ou no 6º ano, que é outro assunto. Então, eles se complementam. Mas passou esse período, esse prazo que a gente fica lá dentro, lógico, a gente tem as palestras, então a Polícia Militar também com o patrulhamento escolar, né, que é um portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais, esse portfólio ele é durante todo o ano, ele não é só ao longo daquele semestre que está o PROERD ali. E aí sim, tem as palestras, tem outras coisas que podem ser colocadas ali dentro da escola para aquelas crianças ou para aqueles jovens. O senhor citou anteriormente a questão do bullying. Isso tem sido muito frequente nas escolas? Adriana, esse assunto até, muitas vezes é até delicado, né, de se falar. Mas o bullying hoje virou assim, porque é tão colocado nas escolas, as crianças têm sofrido muito, e a gente,
como você vê, virou uma matéria. Nas lições da cartilha do 5º ano do ProERD, se tornou uma matéria. É um conteúdo a ser aplicado separado, ali dentro da cartilha, porque ele é tão importante. Então, assim, a gente trata desse assunto, lógico, a gente explica a diferença, o que é apelido, o que é bullying, até mesmo por quê? Porque tem crianças que não sabem absorver isso e acabam entrando ali num período ruim de depressão. A gente tem casos seríssimos com relação a isso, até mesmo de suicídio. Então a gente coloca na cabeça da criança e tenta trazer aquilo ali, uma realidade, mostrar para ele que muitas vezes o bullying que ele está sofrendo ali, ele pode superar de outras formas e não aceitar qualquer tipo de bullying. Então ali a gente fala os papéis principais das pessoas que são envolvidas, da vítima, do autor, das pessoas que assistem. Então a gente traz uma reflexão para que eles possam falar sobre esse assunto e até mesmo para tentar muitas vezes superar o bullying, né? Superar isso que é totalmente errado, que é totalmente... a gente fala para as crianças que é totalmente feio esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. A depressão, como o senhor falou, tem sido muito frequente, tanto em crianças como adolescentes. Então, Adriana, é um assunto que a gente tem que se debater muito. Eu falo aqui, até mesmo, né, na Câmara agora, de colocar ou propor projetos, porque muitas vezes hoje as crianças, a gente vê que a nossa sociedade cada vez mais vai mudando, né? A família cada vez mais vai mudando o jeito, a forma. Hoje os pais trabalham. É diferente da nossa época, que a gente ali tinha aquele contato, aquela vivência junto com outras crianças. Muitas vezes a gente não tinha hoje acesso à internet, que hoje tem. E são coisas que estão sendo colocadas, que é importante, mas que muitas vezes a criança fica isolada. Muitas vezes a criança hoje não tem aquela defesa que a gente tinha. Muitas vezes brigavam, falavam com a gente na rua, na nossa época, e a gente mesmo tentava resolver ali de alguma forma. Hoje as crianças, muitas vezes, elas não têm essa defesa, ou muitas vezes elas não têm essa percepção. E muitas vezes ela vai pedir ajuda para o pai e para a mãe, muitas vezes o pai e a mãe estão ocupados com o trabalho, ambos estão preocupados, estão correndo ali para pôr o pão em casa, mas muitas vezes esquece daquele contato mais próximo com os filhos, e os filhos vão entrando eles vão achando que aquilo que está acontecendo, ou que o outro está impondo, outro coleguinha está impondo para ele, é o correto, é o certo. E ele vai ficando cada vez mais tímido, cada vez mais receioso, com medo, e vai se fechando. E eu acho que isso, eu já deparei com várias situações, que isso muitas vezes vai deixando ele deprimido. Né, que ninguém dá atenção. Às vezes eu já deparei com um aluno de conversar, que estava com depressão, de conversar, mas muitas vezes eu vou falar com meus pais não dão atenção. Muitas vezes eu vou falar com o professor, a professora não me escuta. Então muitas vezes ele está pedindo socorro mesmo, ajuda com relação a esse período da depressão. Então acho que aqui na Câmara a gente poderia até mesmo propor alguma coisa, né, para estar, acho que até mesmo trazendo para a comunidade escolar, para os professores, para a parte pedagógica ali, para começar a assistir isso e ver isso, e a gente começar a dar uma importância maior. Porque eu, enquanto policial militar, já vi alguns casos, né, tristes de suicídios, de crianças que muitas vezes eles iam dando sinais, e as pessoas não absorviam aquilo, não percebiam aquilo, e não davam importância. Eu acho que a gente tinha que fazer até mesmo questão de um debate, propor alguma coisa, para que a gente possa levantar isso, até mesmo para tentar evitar esse tipo de coisa. Importante engajar os jovens, né, em outras atividades, até para diminuir o uso de telefone celular, de tablets, né, diminuir essa questão da tecnologia. Então, é o que eu falei, né, que a gente, na nossa época, a gente brincava, a gente se divertia, fazia, né, a mãe chamava altas horas da noite ali para a gente tomar banho, mas a gente estava o dia todo envolvido com alguma coisa. Hoje não, hoje é mais envolvido com a internet, ele fica mais isolado, não tem esse contato pessoal, que eu acho que isso fortalece muito para que ele tenha esse quadro de depressão, né? Até mesmo de sair de algumas situações que talvez seria normal. Então, assim, essa questão dele ficar sozinho, eu acho que tinha que ter mesmo atividades. E olha, a Prefeitura de Uberlândia fornece e oferece muitos, principalmente na área de esporte, nós temos poliesportivos, nós temos o TC, então a gente tem que tentar ir nas escolas, conscientizar essas crianças, para que acabou a aula, acabou, né, alguma parte ali que ela tem o seu cotidiano normal, das tarefas, mas que ela também se envolva com a questão do lazer, a questão da prática de esporte, que eu acho que isso aí, Adriana, é o caminho muito bom para que ela possa sair desse mundo, ou nem, né, pensar nesse tipo de situação, questão da depressão, que pode levar a um mal maior. Com certeza, né, o esporte, a leitura, né, são vida, né, indispensáveis na vida de qualquer criança e adolescente. Ah, com certeza. Eu acredito muito nisso, na prática de esportes. Tem que praticar mesmo. Igual hoje a gente fala muito da educação em tempo integral. Eu acredito que ela seja muito importante, mas que ela seja aplicada quando? Desde o início. Desde o infantil,
para que a criança também já comece a ter aquela rotina. E não muitas vezes que é colocada hoje, que é muitas vezes colocada no ensino médio. Não, acho que tem que se aplicar desde o início. E o contratempo, né? Exemplo, no período da manhã está na escola, que é a função dele, a obrigação daquela criança, está ali na escola fazendo as atividades escolares. No contraturno, ela está lá fazendo uma prática esportiva, fazendo a questão da leitura, a questão da cultura, teatro, alguma coisa, mas que ela esteja envolvida, que ela esteja se relacionando até mesmo com outras crianças. Eu acho que isso é muito importante. E preencher o tempo, né? Também não deixar a criança ociosa. A ociosidade, Adriana, isso causa, né, muitas vezes a ida que a gente falou lá no início do ProERD, a ida para as drogas. O traficante, muitas vezes ele fica vendo aquela criança que está ociosa, que está ali, e ele vai chegar. Eu falo muito para meus alunos do ProERD, ele vai chegar aqui com uma carinha de bonzinho, de ser um bom amigo, e vai oferecer, e vai levar. Então, a ociosidade é muito perigosa. Ela faz com que a criança, muitas vezes, se encaminhe para o lado errado. Principalmente aquelas crianças mais tímidas, né? E eu falo, no ProERD, igual, eu tive mais ou menos uma média de 12 mil alunos ao longo desse tempo, que eu trabalhei com as escolas, com o ProERD. Então, foi um número grande. E a gente vai ver, muitas vezes aquelas crianças que eu deparava, que depois tinham pegado o caminho errado, deparando ali adolescente, usando droga, eu lembrava, nossa, era aquela criança que muitas vezes ficava calada, quietinha, porque muitas vezes aquilo é uma fuga que ela está tendo. Né? Porque, eu falei, muitas vezes em casa os pais não dão aquela devida atenção que dá, muitas vezes na escola, por ela ser quietinha, muitas vezes as pessoas, né, tratam ela de forma diferente, e aí chega ali a droga, o traficante, vê aquela criança e acaba trazendo ela. E ela acha que aquela droga vai acabar libertando ela de alguma coisa, e ela acaba se apegando. E isso é muito perigoso, Adriana. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Fala Vereador. O senhor faça as suas considerações, tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar? Adriana, quero agradecer, tá, pela oportunidade que você está me dando aqui, a Câmara Municipal está me dando aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, todas as pessoas, né, que confiaram em mim e votaram em mim. Me deram 1.981 votos, muitos votos, e eu espero que esteja nesse momento agora representando elas aqui na Câmara Municipal, né, com dedicação. Pode ter certeza, a gente está à disposição aqui na Câmara Municipal, o nosso gabinete é de número 10, pode vir, as pessoas têm o meu contato, pode me chamar, a gente vai estar aqui à disposição, trabalhando, e eu só tenho que agradecer, né, essa experiência está sendo uma experiência única, e eu quero continuar trabalhando bastante para aquelas pessoas que votaram em mim, e principalmente para toda a população de Uberlândia, para que na próxima eu não fique apenas substituindo, né, no momento o vereador que se afastou, mas sim esteja aqui com a cadeira garantida. Então, eu quero fazer um trabalho para que eu possa, na próxima, já estar desde o início da legislatura aqui, atuando aqui na Câmara Municipal. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, precisar estou à disposição aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Sargento Rildo, a Câmara agradece a sua participação, né, aqui na TV Câmara, né, no programa Fala Vereador. A gente agradece mais uma vez a presença do Sargento Rildo, e o programa Fala Vereador chega ao fim. Até breve.